em nome do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e em nome do grupo de pesquisa sobre os primórdios da vida psíquica, eu agradeço muito, nós agradecemos muito, né, que Alberto Konieczek e Silvia Zornig tenham aceitado o nosso convite, estejam aqui conosco para conversar, para apresentar as ideias deles sobre esse tema, que é muito caro, eu acho que não só caro para quem trabalha com crianças e com bebês na chamada clínica dos primórdios, mas para todos nós que, de alguma maneira, estamos envolvidos nessa clínica psicanalítica de qualquer idade, né? Eu diria, a gente estava conversando isso agora há pouco, que, apesar de estarmos distantes, né, no caso, né, do Alberto, e acho que muitos dos colegas que estão aqui conosco também não estão no Rio, então é preciso levar em conta, é preciso, né, aceitar e até achar bom que as distâncias sejam possíveis de serem encurtadas pela tecnologia e, no caso aqui, nosso caso, pelo Zoom, né? Então, isso permite eu não diria que é uma vantagem, né, que é um ganho da pandemia, mas, de certa maneira, nos introduziu, né, nessa possibilidade de usar o espaço virtual que nos permite estarmos próximos, mesmo estando distantes. Então, acho que isso é, né, uma coisa que veio para ficar. E é interessante, porque, só para introduzir o nosso tema, antes que eu passe a palavra ao Alberto Konieczek, que é nosso primeiro palestrante, eu queria só rapidamente introduzir o tema, nesse sentido de que o nosso estudo do grupo de pesquisa dos primórdios no ano passado foi sobre os efeitos da tecnologia nos processos de subjetivação, pensando no bebê e na criança pequena. E havia uma tendência forte a colocar muitas ressalvas, muitas críticas, muitos riscos apresentados em torno do excesso de tela, né? Do excesso de tela para as crianças, para os bebês e nas famílias. E, bom, aí passou, isso foi o nosso tema de 2019, e nós pensamos que o tema de 2020 seria o tema do brincar, né? Na interface também com os processos de subjetivação e na interface com o corpo, como está presente, como não está, nessas novas formas de brincar, né? Que muitas delas passam pela tela. E ninguém previa que nós estaríamos todos nessa maneira de nos encontrarmos e de nos comunicarmos via tela de modo predominante. Então, isso chegou para a gente dessa forma. Então, esse tema do brincar, quando a gente pensou na mesa de hoje, e pensamos, né, muito na Silvia e no Alberto, foi nessa direção de brincar e corpo, né? Em que lugar, de que forma, como se pode pensar essa articulação, talvez no nosso contexto atual, mas para muito além do nosso contexto atual, em relação aos processos mesmo de constituição subjetiva e de subjetivação. Então, esse, assim, para situar para quem, né, não acompanhou, o porquê, né, desse tema e dessa mesa nesse momento de finalização desse ano de trabalho. Bem, agora eu vou ter o prazer de apresentar o Alberto, a quem eu agradeço mais uma vez por estar conosco. Ele já contou agora há pouco, para quem ouviu, que ele já veio ao Brasil várias vezes, e dessa vez ele está aqui conosco à distância, mas está aqui conosco. Né? Alberto é psicólogo clínico, mas é psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Paris. Ele foi professor durante muitos anos da Universidade Aix-en-Provence e, nos últimos anos, muitos anos, na Universidade de Paris 5. E é um tema, né, me parece, né, Alberto, o seu tema de trabalho, de interesse, desde sempre foi esse campo, né, de clínica e de pesquisa da primeira infância, das constituições iniciais da subjetividade.
Então, e sim, e um outro, e dentro desse tema geral, acho que tem estudos e pesquisas do Alberto especificamente dedicados ao tema da sensorialidade e do movimento, né? Eu acho que um pouco sobre isso que um pouco pedimos que o Alberto tratasse dessa temática, né, do movimento no corpo e nos processos de constituição subjetiva. Então, Alberto, a palavra é sua. Prazer de ouvir você. Bueno, muchas gracias, Regina. Muchas gracias, Silvia. Primero una explicación para decir que voy a hablar en español porque nací en Uruguay, aunque hace muchos años que estoy viviendo ya en Francia, lo que quiere decir que mi español es un español de hace cierto tiempo, o sea que quizás no sea tan fluido como el que si estaría viviendo en un país en que se habla español. Y hay otra dificultad, que mi texto está escrito en francés, o sea que yo voy a ir traduciendo el francés al español mientras lo voy presentando. No lo voy a leer, pero lo que quiere decir que prácticamente quizás Regina va a tener que decir las palabras en portugués o en español, que yo las conozco en francés, lo pienso en francés y no sé si la traducción va a ser inmediata. Bueno, espero que sí. Voy a tratar de hablar lo más claro posible. Antes que nada, para empezar con todo, muchísimas gracias por la invitación al Círculo Psicoanalítico de Río de Janeiro, al grupo de investigación sobre los primordios. Para mí es una gran alegría, un gran placer poder reencontrarnos, poder seguir trabajando juntos, aunque sea a través de Zoom. Son tiempos difíciles, complejos, y en esos momentos tan difíciles, tan complejos, en que es difícil encontrarse, en que justamente los vínculos sociales están limitados por necesidad, hasta qué punto es importante poder encontrar momentos para intercambiar con colegas que son también amigos. Para mí cuenta mucho esos intercambios con colegas brasileños. Pienso que al cabo de todo ese tiempo que hemos trabajado juntos, tenemos una especie de idioma común, idioma de pensamiento, no solo portugués, español, francés o inglés, un idioma, términos a los cuales estamos relativamente sensibilizados. Entre otros de los cuales yo voy a hablar es el de la subjetivación que mencionó Regina, que para mí es un término y un proceso sumamente importante, como vamos a ver. Ahora, el problema de Zoom es que yo sé, porque aparecen los nombres, que están presentes personas que me son muy queridas, muy próximas, y que a la vez estoy contento de saber que estén ahí, y que a la vez lo siento que Zoom no permita encontrarnos de una manera justamente un poco más con la presencia. Sé que hay amigos de Brasil, sé que hay amigos de Uruguay, quizás hay otros que yo no vi, pero en todo caso para mí es una gran emoción este momento. Ahora, entremos en el tema. Cuerpo y juego son dos campos sumamente vastos, amplios, y que pueden ser abordados de múltiples maneras, de maneras infinitas. Yo lo que traté de hacer es ver en qué momento cuerpo y juego, y jugar, más bien jugar que juego, cuerpo y jugar, se encuentran, en qué momento hay un momento de se cruzan, y en particular a partir, como decía Regina, a partir de trabajos que hice sobre el movimiento, que es el movimiento del punto de vista psíquico. Movimiento que, o sea que lo que yo voy a tratar de presentar, con el tiempo que es relativamente limitado, porque el tema es muy vasto, pero limitado, es que
cómo tratar el cuerpo y cómo tratar el jugar para poder entender el movimiento. ¿Qué quiere decir moverse desde el punto de vista psíquico? Y al mismo tiempo, y de vuelta viceversa, cómo el movimiento permite de pensar ciertos elementos del cuerpo y del jugar. O sea que como si la perspectiva del movimiento da una aclaración particular del cuerpo y del jugar. Ahora, el movimiento se manifiesta sobre todo en los primeros tiempos de la existencia. Para mí, yo aprovecho a hacer la referencia, la idea de hacer una investigación sobre el tema comienza con un coloquio que hicimos con alguien que es muy querido por Regine, que es Miriam David, que hicimos un coloquio al final de su vida que dijo, si yo hoy día haría una investigación sería sobre el movimiento. O sea que un bebé se mueve 2-3 veces por minuto, cambia de posición, está en movimiento perpetuo. Preguntarse qué significación puede tener ese movimiento del bebé, por qué es importante para el bebé el moverse. Y eso fue el punto de partida de varios años de investigación. Ahora, yo voy a, para limitar mi ponencia, voy a hablar sobre todo del punto de vista individual, la problemática, diría, narcisista identitaria, cuerpo, jugar, movimiento, lo que significa que yo no voy a poder abordar hoy, en todo caso, lo de la intersubjetivación o intersubjetividad, que pienso que es sumamente importante, tanto en la experiencia del cuerpo como en la experiencia del jugar, porque no da el tiempo. Lo digo eso porque es un punto de vista que me interesa sumamente, que es muy importante, o sea, la dimensión colectiva y grupal en cada uno de nosotros. Al respecto, quisiera, aprovecho que estoy con colegas de cariocas de Río, justamente respecto cuerpo, jugar, movimiento, danza, música, un saludo afectuoso a la gente de Mangueira que viven en el presente y el pasado y que conjugan todo eso, cuerpo, jugar, danza y presente y pasado, con una pregunta también, ¿qué pasa, qué sucede desde el punto de vista psíquico en ese tipo de experiencia? Pero es algo que no podemos abordarlo hoy, pero que quizás queda en los márgenes. Ahora, de una manera esquemática voy a tratar en 3 tiempos, un primer tiempo sobre el cuerpo, un segundo tiempo sobre jugar, un tercer tiempo sobre el movimiento. Ahora, primer tiempo, el cuerpo. En psicoanálisis, el cuerpo es abordado de una manera infinita. Está el cuerpo biológico que soporta las pulsiones, está el cuerpo histérico, está el cuerpo de las escuelas psicosomáticas, está lo que se llama imagen del cuerpo, el yo corporal, y ya hay toda la experiencia corporal en lo que Winnicott llama agonías primitivas. Existe mucho en analistas una dicotomía casi de Descartes entre el psiquismo y el cuerpo, como si el cuerpo fuese fuera del psiquismo y que de una manera general hay veces que se hace alusión al cuerpo diciendo el cuerpo no es psiquismo. Y cuando se trabaja con bebés es evidente que el cuerpo es psiquismo, o que psiquismo y cuerpo están muy ligados, que no hay esa diferencia cuerpo y alma o cuerpo y psiquismo. Ahora, o sea que voy a tratar de decir cuáles son mis referencias respecto a la relación con el jugar. Voy a empezar con una imagen fuerte que es un poco para un paradigma, que es lo que pasa en el cuerpo durante la adolescencia.
Hay un autor que para mí es muy importante que se llama Laufer, Laufer, que define la adolescencia como el encuentro con un cuerpo sexuado. El cuerpo en la adolescencia se encuentra en lo más íntimo, es lo más íntimo del ser, y al mismo tiempo todos los cambios que se producen son como exteriores al psiquismo. Las modificaciones hormonales, el psiquismo puede modificarlas en el camino, pero la existencia misma de los cambios hormonales, la pubertad, es independiente del psiquismo. O sea que el cuerpo en la adolescencia se presenta a la vez como algo extranjero, como algo que es como un doble de sí mismo, como una sombra que nos acompaña y con la cual durante la adolescencia tenemos que hacer conocernos, encontrarnos, estar juntos. El ejemplo, la idea fuerte de la adolescencia se puede alargar a los bebés, se puede alargar también a las mujeres embarazadas. Una mujer que está embarazada, hay algo que está pasando en su propio cuerpo, en su propia intimidad, y al mismo tiempo le es extranjero. Lo mismo se puede decir con la vejez, el cuerpo que cambia la vejez. Lo mismo se puede decir en el momento que estamos enfermos. Por ejemplo, si desgraciadamente estamos contaminados con un virus como el coronavirus, al mismo tiempo nos concierne directamente, nos toma en lo más íntimo de nosotros mismos, pero al mismo tiempo es como exterior, es otra cosa que nos llega y que está en nuestro cuerpo. Eh, eh, o sea, el cuerpo aparece desde ese punto de vista como algo exterior a lo cual no podemos escapar. Ahora, agregaría que nuestro cuerpo es exterior para los otros, pero es exterior para nosotros también. Ahora, yo hablo de la adolescencia en particular porque hay algo que es importante cuando se trabaja la adolescencia, que no es solamente jugar con el cuerpo, pero no sé si existe en portugués la palabra poner en juego el cuerpo. Yo pienso que hay momentos claves y cruciales de la experiencia de la adolescencia, que son el momento en que aparece el encuentro con otros cuerpos genitalmente constituidos, y que ese encuentro es un momento capital y crucial para el proceso adolescente. En el bebé, el cuerpo está expuesto a los cuidados y a los deseos del mundo exterior. Los padres se ocupan del niño, lo cambian, le dan de comer, lo llevan, lo traen, le cantan, lo tienen en la mano, lo mesan, etcétera, etcétera. O sea que el cuerpo del niño está expuesto al cuidado de los adultos que están a través de él. O sea que hay sensaciones en el bebé que aparecen a partir de esos encuentros en el cual su cuerpo es como pasivo, entregado, y vive ciertas cosas que están al límite entre lo exterior y lo interior. A partir de ahí, y vuelvo a la adolescencia, y yo pienso que parte de la psicopatología de la adolescencia, pueden haber negación del cuerpo, ataque del cuerpo, destructividad del cuerpo. O sea que el cuerpo, hay alguien que trabajó mucho la cuestión del cuerpo en la adolescencia en Francia, que se llama Annie Biraud, que dice que el cuerpo es el enemigo del adolescente, que hay un enemigo íntimo, interno, que está atacando y que está transformando algo, ¿no? Con todo lo que puede significar en la adolescencia de cambiar y modificar
la impresión corporal que podía existir durante la infancia y que el cuerpo que vive el adolescente no es la misma sensación corporal del niño. Ahora, es ahí donde aparece una pregunta que para mí es capital y que nos va a llevar al problema de la subjetivación. Es cómo integrar ese cuerpo, cómo asimilarlo, cómo hacer que no sea familiar, cómo apropiarse ese cuerpo, y es ahí, ahí que se define para mí el proceso de subjetivación que implica la creación de una subjetividad a partir de esa experiencia que se vive un poco como extranjera. Para mí, el proceso de subjetivación está próximo también de lo que Winnicott llamó la personalización, el proceso de personalización, que para Winnicott es el vínculo que existe entre el psiquis y el soma, ¿no? Y cómo uno se apropia su propio cuerpo. Como yo decía al principio, la subjetivación y la personalización tienen funciones narcisistas identitarias. Para el adolescente la pregunta es, ¿sigo siendo el mismo? ¿Cómo ser el mismo mientras que mi cuerpo es otro? O sea que la subjetivación intenta también de crear una especie de continuidad donde hubo discontinuidades. El proceso de subjetivación también trata de hacer familiar, personal, lo que aparece como extranjero a nosotros mismos. En el proceso de subjetivación y de personalización hay algo que tiene que ver con la creación de la persona propia. O sea, todo el maquillaje, toda la vestimenta, todas las apariencias físicas que aparecen en particular durante la adolescencia, pero no solamente. O sea, cómo hacer para que ese cuerpo extranjero pueda ser propio. Y es ahí donde para mí aparece el encuentro con el jugar. Yo retomo la formulación de jugar, más que juego, porque es la que utiliza también Winnicott. No sé cómo se tradujo en portugués, pero en todo caso en francés es un verbo en infinitivo que se transforma en nombre, el jugar, ¿no? O sea que hay un cuerpo para construir, un cuerpo que se construye, al cual se le da una forma, que se le da una especie de escultura, se esculta al cuerpo. Hay alguien que se llama Lesage en Francia, que es médico, que es danzador, que es terapeuta, que hace terapia por la danza y que considera que la danza es la creación de un cuerpo más que la utilización de un cuerpo. O sea que el movimiento de la danza crea el cuerpo más que una danza que va a utilizar el cuerpo. Ahora, el jugar es cómo jugar con ese cuerpo, luz y sombra de nosotros mismos, qué sería un cuerpo que juega, cómo poner en juego el cuerpo, y es ahí también donde aparece la importancia del movimiento. Yo me pregunté una cuestión terminológica, porque si no me equivoco, en portugués hay dos términos, brincar y jogar, ¿no? No sé si hay una diferencia o no entre brincar y jogar. Bueno, yo sé que cuando escucho y se habla de niños es más brincar, pero jogar también. No sé, es para preguntar si hay diferencia o no, o si se refiere a mundos diferentes. Ahora, quisiera hacer otra referencia a Winnicott en su trabajo sobre la naturaleza humana.
Él considera el cuerpo como el lugar donde la vida psíquica puede desarrollarse. Es como una especie de entorno primario y personal del psiquismo. Para Winnicott, el cuerpo aloja al psiquismo. Es el lugar donde el psiquismo puede existir. Hay una especie de eco que me llega, no sé si ustedes lo escuchan. Capaz que hay un micrófono abierto, ¿no? Sim, eu ia pedir para, por favor, vocês verificarem seus microfones. Eu estava ouvindo esse eco também. Deve haver um microfone aberto. Às vezes a gente se distrai e até liga sem querer o microfone. Então, eu peço que todos verifiquem que tem um microfone aberto fazendo eco. Tá bem? Obrigada. O sea que desde el punto de vista de Winnicott, el cuerpo no aparece solamente como una fuente de la pulsión, pero es también una especie de receptáculo, de alojamiento del psiquismo. En francés hay una expresión, no sé si existe en portugués, que es être bien dans sa peau. Que cuando alguien está bien, pero estar bien, o sea, si se traduce literalmente, la expresión es estar bien en su piel, vivir bien su piel. Pienso que es un poco esa la idea que puede tener Winnicott, cómo uno vive una especie de conjunción cuerpo y psíquico que están juntos. Paso al segundo punto, voy a tratar de acelerar un poco porque el tiempo avanza. El segundo punto es jugar. Algunas palabras, ¿cómo me refiero a jugar? Porque por el juego también hay mucho para decir. Yo pienso que como el sueño y como una sesión, el juego en el niño es un poco el paradigma de la actividad psíquica. El juego pone en trabajo el aparato psíquico. Durante el juego, como durante el sueño o durante la sesión, se produce una especie de realización. El juego también crea un espacio, un teatro para que algo pueda producirse. Vale la pena recordar que para Melanie Klein, el juego del niño puede ser tratado como el equivalente del sueño y del pensamiento en el adulto. Lo que yo diría también es que el sueño y el pensamiento del adulto puede ser mirado como un juego en el niño, y que el juego del niño es un paradigma tanto del sueño que de la sesión. Lo que diría para resumir quizás es que el juego, ese espacio que crea el juego, es el teatro que permite poner en escena al cuerpo. Porque si hay algo que diferencia justamente el juego del sueño, es que durante el sueño el cuerpo está inmóvil, mientras que en el juego, justamente en el jugar, el cuerpo está en movimiento. Ahora, el juego comporta una vía real hacia el inconsciente como el sueño, pero no es el inconsciente a cielo abierto, supone la expresión del inconsciente, pero al mismo tiempo un disfraz del inconsciente. El escenario del juego, el guión del juego, a la vez descubre y cubre, a la vez recalca y hace volver lo recalcado, lo reprimido. Todo eso para decir que el jugar supone una especie de ambigüedad entre, no sé cómo se puede traducir exactamente la expresión es fuerte en francés, entre
pour de vrai, algo verdadero o algo falso, o de mentira, pour de vrai o pour de faux. O sea que el juego impone, es de mentira, es falso, no es de verdad, pero al mismo tiempo es de verdad, es serio. Y que supone entonces una especie de diferencia, de hacer un paso de lado, algo que nos diferencia. Bueno, ese paso de lado pienso que implica una aceptación de una prohibición. Hay algo que no se puede hacer en la realidad, hay algo que se hace falsamente para tocar la verdad. El juego viene a agregar a algo, a una actividad funcional. Repite diferentemente otra actividad. En el juego se juega la repetición y la diferencia. Yo pienso a un niño de 3 años que estaba en consulta con su madre, que es un niño particularmente agitado y que en un momento de la consultación se queja, casi que llora y cae mientras que su madre lo tenía en la rodilla. Se puede decir muchas cosas sobre la significación de qué le pasó al niño. En ese momento yo digo algo así como, oh, te caíste. Ah. Y a partir de ese momento el niño me mira, vuelve a subir sobre las rodillas de la madre y esta vez, sin quejarse, se deja caer de nuevo al piso, pero en ese momento la caída es de mentira, no es cierta, pero al mismo tiempo es de verdad porque está hablando de algo que en él lo hace sentirse que está cayéndose, separándose de una manera dolorosa de su madre. O sea que el juego, como el sueño, busca transformar algo que vamos a volver, y yo me fijo en el tiempo, voy a tener que acelerar un poco. El jugar viene a transformar lo que desde el punto de vista psicoanalítico se llama el punto de vista económico, el estado de la excitación. El jugar permite de disminuir el demasiado sufrimiento en una forma de excitación que sea tolerable para el psiquismo, que es lo que testimonia el juego del carretel, en que un evento impresionante y doloroso para el niño, él termina aceptándolo a través del juego. Lo que yo agregaría para citar a alguien que para mí también es importante, René Roussillon, que trabajó sobre el juego y que escribió mucho sobre el juego, es que el juego participa en el proceso de subjetivación a partir del momento en que el niño se da una representación simbólica de sí mismo en una experiencia. O sea que el juego es una puesta en juego, puesta en escena de la representación simbólica de sí mismo, como el sueño. Ahora, yo voy a ir rápido para terminar sobre el movimiento, tercer punto, para hacer una especie de vínculo entre los otros puntos. Yo estaba hablando del punto de vista económico, que es el estado de excitación, el estado de tensión. El punto de vista económico Freud lo define porque es la parte del psiquismo que se puede decir más o menos. Uno está angustiado, más o menos angustiado es el punto de vista económico. Uno puede ser histérico, más o menos histérico, el más o menos es el punto de vista económico. El punto de vista de cantidad, no tanto la calidad, pero la cantidad. Digo eso porque para Freud, en el trabajo sobre la introducción, la esquiza de una psicología científica
1895, que en Freud es una tentativa de crear una psicología científica. La primera frase de Freud es que considera el movimiento como la esencia de la vida psíquica. Para Freud, el movimiento permite a las neuronas eliminar la cantidad de excitación y de reencontrar una especie de inercia y de quietud. O sea que el movimiento alivia las exigencias de la excitación. La excitación tiene una consonancia sexual, lo que es sin duda cierto, pero la excitación es también en el sentido exigencia de trabajo. Hay algo que nos está exigiendo y cuando más nos exige, más excitado, y cómo transformar esa excitación. O sea que no es únicamente la significación sexual del término. Yo salto ciertos pasajes que me parecen importantes, pero que ya los veremos quizás después. Se puede decir entonces que el movimiento da una forma a los aspectos cuantitativos del psiquismo. El movimiento dibuja experiencias emocionales. En ciertas formas de la danza moderna, como por ejemplo en los trabajos de Pina Bausch, el movimiento no busca dar una forma al cuerpo, pero es el cuerpo que da forma a las experiencias emocionales. En ese caso, el cuerpo traduce y transforma, interpreta y simboliza, y es capaz de tener una capacidad creadora infinita. Desde ese punto de vista, el cuerpo es diferente a una acción de adaptación preestablecida. El movimiento inventa y abre caminos, es aleatorio y creativo. Y a partir de ahí nos permiten pensar el cuerpo como un jugar, como un saber hacia dónde va a salir la creatividad. Ahora, el movimiento da formas a un nivel particular de la experiencia, y es ahí yo pienso que los primodios y el trabajo con Bebe me parece importante, porque da significación a experiencias que no corresponden con lo que se puede llamar la sustitución simbólica. Tanto en el sueño como en el análisis del jugar en Melanie Klein, el sueño y el juego se analiza a través de sustituciones simbólicas. La experiencia con Bebes nos permite pensar que el movimiento no quiere decir necesariamente tal o tal cosa, no viene a significar algo así. El movimiento existe, es algo que tiene que ver con la existencia misma. Es una experiencia que tiene que ver con el ser, con el existir. Ahora, lo que me parece importante es que en el movimiento el cuerpo no está solo como representación, pero como presentación, como algo que se está desarrollando en el presente. Ahora, cuando se transforma en una forma, y yo voy a ir hacia la conclusión, cuando se transforma en una forma, a pesar de todo el movimiento crea los primeros símbolos psíquicos que hacen que lo cuantitativo de la experiencia se transforme en lo cualitativo de la experiencia. El cuerpo biológico deviene una figura psíquica. Ahora, en el movimiento la particularidad es que justamente el movimiento se separa del cuerpo. El movimiento se separa de la motricidad, como por ejemplo
el aliento, el soplo, je ne sais pas comment dire, le souffle. Le souffle. El soplo, ¿se puede decir el soplo? El soplo no es la respiración. O sea, no es los pulmones. El soplo es algo que es en el aire, que está en el aire, pero que no se confunde con el trabajo del cuerpo mismo. Es el aire, es otra cosa, que está ligado, que no existiría sin el cuerpo, pero que al mismo tiempo es otra cosa que el cuerpo mismo. Así pienso el movimiento. O sea que, además, el movimiento tiene otra particularidad, otra característica. Crea una forma y la hace desaparecer. El movimiento es en el tiempo y desaparece. El cuerpo entonces es para el movimiento indispensable, pero al mismo tiempo desaparece atrás de la forma que el cuerpo crea. El movimiento se da entonces como una especie de dematerialización del cuerpo y crea así el movimiento y la forma y el símbolo por el movimiento, una especie de unas primeras formas de clivaje, de corte entre la forma y el cuerpo que le da existencia. Lo que se puede agregar es que la aparición y desaparición de formas con el movimiento crean un ritmo que está en el fundamento mismo de la persona. Yo quizás, porque el tiempo avanza y que hay que dar lugar a otros que hablen, voy a ir rápido, quizás para terminar, porque tanto como el juego, yo no tuve tiempo para hacerlo, como en el movimiento, yo pensé la parte que elabora, pero tanto el juego como el movimiento como juego, puede tener derivas psicopatológicas. Yo quisiera agregar y terminar haciendo un homenaje a Víctor Guerra, que es un gran amigo, desgraciadamente, que falleció hace un par de años, pero que nos sigue inspirando y que nos sigue dando para pensar, y quizás terminar con lo que él habla de la función de lo que llama el falso self-motor, motriz, que es una especie de forma de hiperactividad particular que aparece en bebés o en niños, en el cual el niño se sostiene por su propio cuerpo y por su actividad. Puede tener recurso al movimiento para luchar con una especie de temor de encontrarse solo o de sentirse abandonado o de sentirse sin objeto. Crea entonces una especie de alteridad personal que es parte de su persona, el movimiento. Desarrolla una especie de pseudo-independencia en el cual el movimiento, estoy citando a Víctor Guerra cuando digo esto, en el cual el movimiento toma la forma del objeto exterior. Víctor Guerra considera que el niño, por su movimiento, es madre de sí mismo, en el sentido que es el movimiento y la sensación del movimiento que le da un sentimiento de seguridad. Y es por eso que Víctor Guerra habla del falso self-motor, en el cual la motricidad viene a sustituir a la persona exterior. Lo que yo quisiera agregar justamente, que en el falso self-motor, que es una especie de figura psicopatológica, se puede decir que no hay juego creativo y no hay movimiento creativo, que es algo que se repite, que es algo estereotipado, que es un movimiento que se encierra sobre sí mismo y que no abre hacia otras esferas del mundo psíquico y del mundo exterior. Bueno, traté de resumir algunas de las ideas respecto a esas palabras, jugar y cuerpo. Gracias por la atención. Alberto, nós é que agradecemos muito. Você trouxe, é difícil, né? São temas tão vastos no limite de tempo.
Mas eu acho que você trouxe as ideias fortes, né, de cada um desses temas, que você distribuiu em 3 pontos. Bom, eu acho que a gente vai poder discutir, depois de ouvir a Sílvia, com certeza. Tem muitas questões que vão poder surgir a partir dessas suas, das ideias suas que você nos transmitiu. Bom, agora a gente vai ouvir a Sílvia Zornig. A Sílvia é uma amiga querida também, né, do círculo, minha pessoal, do trabalho. Sílvia é psicanalista da SPID, né? Sílvia está no Rio, né, mais perto da gente. Sílvia é psicanalista da SPID, ela é professora da PUC, né, do Rio de Janeiro, do programa de pós-graduação de psicologia clínica da PUC, e ela é coordenadora também do curso de especialização em psicologia clínica com crianças, e que tem uma finalidade de formação, e ela foi também presidente da ABB, né? Nós fundamos juntas a ABB, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre o Bebê, e nós duas fomos presidentes em momentos diferentes, e acho que tem tudo a ver com essa nosso interesse já de muito tempo em torno dos processos iniciais da vida psíquica e da clínica do bebê, de todos esses desafios. Então, vamos ouvir a Sílvia agora, com um grande prazer também. Bom, obrigada, Regina, pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui no Círculo. O Círculo é um espaço também, né, que eu já participo há muito tempo, e queria, então, agradecer primeiro a Regina, realmente, como uma amiga pessoal e uma colega assim, que a gente tem, como ela acabou de contar, né, compartilhado aí nosso percurso profissional. Cláudia, que eu até compartilhava mais e via mais ali na PUC, hoje em dia menos, mas também é um prazer estar com ela, também quero agradecer o convite, e o Alberto também, né, que me acompanha, né, trocando e fazendo muitas coisas interessantes no nosso percurso pessoal e profissional. E queria falar também que é assim, até uma emoção estar aqui nesse grupo dos primórdios, né, porque foi um grupo que eu compartilhei também, que eu participei desde o início, a partir de todo o trabalho da Ângela Rabelo, né, que foi uma amiga muito querida e uma pessoa também que eu compartilhei muito o percurso profissional, o interesse pela clínica de crianças, que era uma psicanalista muito apaixonada pelo seu fazer clínico e que aqui no Círculo também trabalhou muito e fez muitas contribuições importantes para a clínica com crianças, e principalmente esse grupo, que eu acho que ela foi uma das fundadoras, não foi, Regina? Assim, de pensar esse grupo de pesquisa. Exatamente. Então, eu queria deixar aqui também, né, minha lembrança, né, dessa presença em ausência aí da Ângela, e falar realmente de estar muito feliz aqui com vocês. Gostei muito das contribuições do Alberto, acho que tem muitos pontos até em comum com o que eu vou falar, e compartilho também a dificuldade de pensar no tema, né? Talvez eu fique até um pouco desorganizada no sentido de ter colocado muitas coisas, vamos ver o que a gente consegue trazer. Mas começar então falando do corpo e do brincar. Hoje de manhã eu estava lendo o Estado de São Paulo, e aí tinha uma matéria sobre um documentário na Netflix, um documentário brasileiro, que ainda não vi, não posso nem dizer o nome, porque eu já me esqueci, mas onde dizia que era um documentário sobre a criança, sobre infância, acho que a relação da criança com a natureza, com o espaço, né? E dizia que iria então ter uma entrevista com um pesquisador que trabalha muito sobre o brincar, que é o Gandhi Piorsky, que eu não conheço, mas que diz que, e essa frase que eu achei muito interessante para trazer para vocês, né, que ele fala que a infância é o corpo em movimento. E eu achei que era uma frase que tem muito a ver com essa questão, né, que nós estamos trabalhando aqui, que o Alberto começou, né, porque a infância é o corpo em movimento, e o brincar, né, de uma certa maneira, coloca o psiquismo em movimento. Então, eu queria também trabalhar alguns pontos do brincar, principalmente, eu vou falar mais, talvez, da questão da clínica, né, que é o que tem me motivado a pensar nas formas de brincar que nós encontramos na clínica, e principalmente, né, em pensar qual é o estatuto do brincar ligado a questões que aparecem com crianças muito pequenas,
que têm situações de vida limites e que partem tanto da minha pesquisa clínica como da pesquisa também que nós começamos a fazer na PUC, paramos, assim, em função da pandemia, de trabalhar com crianças da comunidade da Rocinha, através de uma escola, creche, com crianças pequenas, entre 3 e 5 anos, para pensar justamente, né, o estatuto aí do brincar, o trabalho que seria possível fazer através de uma intervenção em grupo, com crianças que trazem muitas questões, como dificuldades no acesso à linguagem, com efeitos no corpo de toda uma violência social também, às vezes paralisias faciais, situações de angústia de separação imensas, são crianças que falam muito, né, também de um brincar, né, que eu acho que também foi uma questão que eu já tenho discutido muito, que é pensar o que acontece quando o brincar perde um pouco essa função winnicottiana de transicionalidade que nós encontramos na clínica com essas crianças, né? Quando fica, às vezes, parece que um mimetismo de uma realidade muito terrível e como, então, pensar o lugar do analista nesses momentos, né? Se eu vou dar conta disso hoje, talvez não, mas pelo menos colocar alguns pontos para a gente pensar. A primeira noção que a gente traz, que eu trago em relação, então, a essa questão do brincar, né, é pensar nessa noção de paradoxo, não só do paradoxo winnicottiano da transicionalidade, mas pensar o paradoxo, aí seguindo mais também os trabalhos do Roussillon, né, como uma necessidade intrínseca da constituição do psiquismo, né, que diz respeito tanto aos movimentos pulsionais como à posição do ambiente-objeto, né? Então, nesse sentido, o paradoxo ele fica mais ligado ao movimento dialético entre os processos primários e secundários, mas também, ao mesmo tempo, entre a relação do psiquismo do infante, do bebê, com todo esse apoio e essa sustentação do objeto primário. Então, a primeira questão que eu vou trazer é justamente essa questão do brincar, né, baseado também em autores psicanalistas, e principalmente numa certa, né, transposição, uma certa brincadeira que se faz na língua francesa, que é difícil no português, como, por exemplo, o conceito que o Fédidat trabalha, que é do poeta Henri Ponche, do objet, né? Ou da noção do Roussillon, quando ele fala do entre-jeu, que são duas palavras, né, que condensam, digamos assim, o objeto, ao mesmo tempo com o jogo, com o brincar, barra com o eu, né? E o Roussillon vai trabalhar mais do entre, né? Jogo entre o eu, quer dizer, como se pensar nessa constituição do eu, nessa constituição subjetiva a partir do brincar. Então, essa ideia, né, do objeto jogar, do objeto eu, já traz um ponto que eu vou trabalhar, que é justamente pensar também nessa dimensão, nessa articulação entre o que a gente poderia chamar da pulsionalidade do infante, né, do aspecto mais econômico, como o Alberto trouxe, e a função, que alguns autores chamam da função simbolizante do objeto, mas que a gente poderia pensar também nessa função, até a partir do Freud, de um anteparo pulsional, né, como se o analista ficasse nessa posição também de permitir que algo dessa descarga pulsional se transforme, não contra o eu, mas como uma possibilidade, talvez, de brincar, né? Ou de diminuir essa descarga tão intensa. E acho que o exemplo até que o Alberto trouxe, o exemplo clínico, também fala, né, da partir da intervenção dele, você caiu, como a criança transforma, né, algo de uma apresentação da sua angústia em uma angústia que é já uma angústia, né, de alguma maneira mediada por um aspecto lúdico e direcionado tanto à mãe como ao Alberto, que é o terceiro ponto que eu vou também trazer. Então, a primeira questão, né, com essa questão do objeto, é pensar justamente no brincar como esse modelo do ato, né? O Alberto falou da questão do sonho, né, mas o sonho, justamente com esse ingrediente de alguma maneira, paralisar o aspecto motor, né, para que esse sonho tenha
tenha lugar, e o modelo do ato, na verdade, como, né, o brincar como um ato em si, e o brincar também como um processo já e um trabalho, ao mesmo tempo, de representação. Então, nesse sentido, o Winnicott trabalhou isso muito bem, né, do brincar em si, não só um brincar no sentido de poder se pensar no conteúdo da brincadeira, mas no ato de brincar já como, né, uma indicação de saúde, uma indicação desse movimento. E a gente poderia pensar, né, nos primórdios da subjetivação, como esse brincar fica muito ligado, e aí eu retomo até uma noção do Alberto que eu acho primorosa, né, de identidade sensorial, e que muitos autores vão falar da associatividade sensorial. Então, se a gente pensar, sem entrar nos termos, né, de autores como, por exemplo, Didier Anzieux, com a ideia de significantes formais, mesmo a Perrault-Lanier com a ideia do pictograma, mas dos trabalhos dos franceses, como Annie Brun e o Roussillon, né, quando eles vão falar do discurso, mimo, gesto postural, ou quando vão falar de toda essa ideia, né, de uma sensorialidade que inicia o psiquismo, dessa corporeidade, essa dimensão, então, do brincar fica muito ligado justamente a essa função do objeto de prover ou de favorecer ou de, né, auxiliar a que essa sensorialidade, que esses jogos sensoriais possam se apoiar sobre a função do objeto. E aí eu pensei muito nos trabalhos da Geneviève Haag, né, que é uma psicanalista francesa que eu sei que muitos conhecem, que hoje está já bem velhinha, né, Alberto? Acho que ela já está, não sei, uns 80 e mais, né? Mas, enfim. Mas que trabalhou por muitos anos, né? É referência em todo esse trabalho com autismo infantil, e que ela vai descrever, né, vai trabalhar muito essa ideia de como a sensorialidade permite o acesso ao pensamento. E ela vai trabalhar isso muito com essa ideia, né, de um vai e vem entre a criança e o seu objeto primordial e seu adulto, um vai e vem onde a possibilidade de uma integração entre sensorialidade e afetividade vem justamente dessa função do objeto de, ao mesmo tempo, se colocar, né, como um eixo, como se fosse uma coluna vertebral que vai dar uma sustentação para esse bebê, para essa criança, ao mesmo tempo que favorece também a experiência do macio, né, através, talvez, a gente pudesse dizer, de uma pele compartilhada. Então, essa integração, ela, inclusive, vai trazer também uma questão que eu acho que na clínica nós encontramos muito na clínica com crianças, que é uma certa diferenciação entre o que ela vai trazer como uma autossensualidade, digamos assim, e o autoerotismo, né? Dizendo que na autossensualidade a ideia é mais de um desmantelamento sensorial e, às vezes, até como uma tentativa de proteção da criança contra, digamos assim, um ambiente mais invasivo, contra um outro invasor, enquanto que o autoerotismo já daria, digamos assim, notícias de um certo enlaçamento entre sensorialidade e afetividade, ou seja, já daria notícias de um certo investimento do objeto que favoreceria esse tipo de experiência. Isso me interessa muito para pensar justamente na clínica, né, como eu falei, crianças pequenas, e eu já trabalhei isso de várias maneiras, algumas pessoas já talvez já tenham me ouvido falar sobre isso, que é pensar, né, a dimensão do isolamento e a dimensão de uma situação analítica que permita que esse brincar sensorial não se transforme num fechamento, numa proteção contra o outro. E eu falo isso aí, talvez mesmo me dirigindo mais aos psicanalistas que trabalham com crianças, porque eu acho que o trabalho com crianças, às vezes, traz uma certa sedução de um excesso de vinculação, né? Como se o analista precisasse ficar, de alguma maneira, substituindo ou propondo algo a partir do que não se deu. E, na verdade, o que
né, esses autores vão trazer em termos da função analítica, que eu penso em relação à clínica, é justamente como analista ele pode se colocar muito mais com uma função de propiciar que algum jogo que não foi jogado, que algum brincar que foi interrompido, possa se dar na situação analítica através do investimento na própria atividade do brincar, né? Não sei se isso fica claro, mas, nesse sentido, para que isso aconteça, o analista precisa, então, de alguma maneira, primeiro, né, não ficar com um impulso, digamos assim, nem à interpretação, nem a um excesso de presença, né? E, por outro lado, isso não quer dizer uma omissão, um afastamento, uma posição de neutralidade fria e estereotipada, mas significa justamente poder, a partir de um lugar, de uma posição muito sutil, propiciar, né, que esses movimentos rítmicos e que essa escansão entre presença e ausência se dê de uma forma que não se transforme numa defesa. O Alberto falou do Vitor Guerra, né, que foi um amigo querido e, principalmente, né, para mim, um psicanalista que sempre me trouxe muitas possibilidades de reflexão. E o Vitor, ele trabalhava, ele trouxe, assim, nós conversávamos assim, algumas coisas que eu encontrei na minha clínica que ele trouxe de uma maneira conceitual muito interessante, muito importante. Essa ideia que ele chamava, né, de pensar nessas crianças que ele dizia que se tratavam, né, ou que traziam questões que ele chamava de transtornos de subjetivação arcaicos, né? Que ele dizia, olha, são crianças pequenas que chegam aos nossos consultórios com diagnósticos de uma suspeita de autismo, mas que na clínica o que se observa é que são crianças que têm um acesso à intersubjetividade e que parece que estão muito mais ligadas, né, a um quadro de depressão, né? De depressão da primeira infância, e depressão na primeira infância fica ligado a uma falta de tônus, e aí entra toda a questão, né, do motriz, do sensório, quer dizer, uma criança às vezes que é muito hipotônica, que é muito desvitalizada, pensando pulsionalmente, mas que aponta também para questões, né, de falhas ou talvez de descontinuidades excessivas com o objeto primordial. Então, nesse sentido, o brincar, né, pensando nessas crianças, traz um elemento que não é um elemento só, né, de saúde, não é um elemento dessa integração sensório-motriz afetiva, mas traz também justamente essa questão, né, de algo que se traduz como uma experiência de perda. E aí eu queria trazer, não tanto o Winnicott, mas trazer o Green, quando o Green vai trabalhar, vai fazer uma homenagem ao Winnicott até, né, na Sociedade Psicanalítica, acho que winnicottiana, numa conferência, e ele traz várias questões importantes e algumas críticas ao Winnicott, né? Uma das críticas seria talvez o Winnicott ter idealizado um pouco a função do brincar enquanto saúde e talvez o Winnicott não ter ressaltado tanto, né, a função, ou não a função, o estatuto do brincar na sua relação com a doença. Independente da gente concordar ou não com o Green, eu acho que ele traz algumas questões que são importantes para a gente pensar na clínica e, principalmente, pensar na questão do lugar do analista, nesses casos que eu estou trazendo, dessas crianças que trazem, né, uma questão da perda dessa relação com o outro, né? O Green vai até nessa conferência mesmo falar, bom, eu trabalhei isso no complexo da mãe morta, mas ele vai falar uma questão que eu acho bem importante, que é dizer que a criança, quando ela tem, né, essas falhas muito descontínuas com o objeto, ao mesmo tempo ela pede algo desse olhar, dessa relação materna em direção a ela, e ela pede algo de si, mesmo que ela não saiba bem o que é. Então, é como se houvesse nessa experiência dessas depressões muito precoces uma dupla perda, né? Digamos assim, uma ruptura, uma interrupção
nessa experiência mais narcísica de um reconhecimento de si através do olhar do outro, mas também uma perda de si, de algo de si que talvez possa ser pensada na situação analítica. Então, ele vai dizer, bom, tem uma relação do brincar com o horror, que talvez não fique tão claro na dimensão winnicottiana, e que talvez seja importante aí voltar ao Freud para pensar que o brincar, nesse sentido, na sua relação com o horror da realidade, tem a ver com uma certa necessidade de negar um pouco a realidade, ele fala negar como se fosse uma alucinação negativa da realidade, para que haja uma possibilidade desse brincar acontecer na clínica entre o analista e o paciente. Que o Alberto falou um pouco, acho que na articulação que eu fiz, a gente pode conversar depois, entre o que é falso, mas aparece como verdadeiro, né, e que o Green traz, né, que a realidade externa é tão horrorosa, muitas vezes, com as guerras, com as violências, com as situações extremas, que para que se brinque é preciso, né, apesar de estar muito perto dela, negá-la para substituí-la. Ele fala, bom, Freud vai falar, inclusive, do brincar na psicose, como se o delírio fosse uma construção de uma nova realidade, mas o brincar infantil tivesse também essa característica, essa estruturação, digamos assim, de poder, né, negar alguma coisa para ser possível a sua elaboração e a sua transformação. Então, essa ideia do Green traz para mim essa ideia, então, que eu coloco como o brincar e o não brincar, né? Essa ideia do jogar e do não jogar, como se o brincar trouxesse sempre essas duas cenas, né? Que até o Roussillon vai falar disso, que eu acho bem interessante, quando ele vai dizer que no jogo do carretel tem justamente duas cenas, né? Tem a cena de uma elaboração simbólica da ausência da mãe, no brincar, que traz para a cena uma outra cena, que é o não brincar, que é a ausência da mãe, efetivamente. Então, esse brincar colocando em jogo, né, há também a questão de se brincar com algo de um vazio e talvez de um vácuo de representação. E que é nesse sentido que jogar com esse vazio pressupõe esse lugar e essa função do analista, e do analista ter uma função de testemunho, né, que o Green vai trazer como, que eu também acho bem interessante, trabalhar essa função de testemunho, que eu tenho trabalhado muito no sentido de um analista que propicia que esse isolamento na situação analítica possa começar a ser vivido como a construção de um espaço sensorial, né, apoiado pela função do analista, e que o Green vai trazer com a experiência da tridimensionalidade na clínica, né, dizendo o analista ele não vai ficar no lugar da mãe ou do objeto, ele pode ficar no lugar daquele que fala com a mãe da criança, de novo retomando um pouco o exemplo do Alberto. Então, é um analista que faz com que a experiência seja tridimensional, no sentido que ele vai, a partir dessa posição de observador, permitir que uma associatividade sensorial se dê e que aí sim a criança possa ter talvez a experiência de alguma integração de partes de si. E aí eu me lembro da minha clínica, né, de 2 exemplos clínicos, não sei se eu estou ainda dentro do tempo, acho que ainda sim, né? Uma de um menininho que na primeira vez que ele veio me ver, ele tinha 4 anos, e com uma mãe muito ansiosa e querendo me perguntar, de uma certa maneira, se ele estava dentro do espectro autista, já me contando que ela tinha percorrido vários especialistas que disseram que não, mas ela dizia que ela mantinha essa fantasia de que alguma coisa muito grave acontecia com ele. Ele era uma criança de 4 anos, muito dependente dela para várias coisas, não fazia nada sozinho, mas na primeira sessão que ele vem, ele me faz a seguinte cena, ele abre a minha casinha, então a casinha fica aberta com os móveis dentro, ele pede para eu sentar
atrás dele, né? E que eu não posso dizer nenhuma palavra. E o que ele monta ali na casinha são duas cenas. Uma cena de um bebê e de um filho maiorzinho, um bebê, sobem no telhado e vão tentar se jogar do telhado. E a mãe está no espaço de baixo, virada de costas para as crianças, então ela não vê que as crianças podem cair da cena, e ela fica ali como se nada tivesse acontecendo. E eu, como observadora, né, fico me perguntando assim, o que eu faço agora? Será que eu aviso a mãe que essas crianças vão cair, que ela não está fazendo nada? Será que eu fico quieta, porque eles estão achando muito divertido ficar lá em cima do telhado, brincando de cair sem cair? Eles vão morrer, eles não vão morrer, o que vai acontecer? Então, foi um menino que me coloca nessa cena, né, como uma observadora, participante, mas, ao mesmo tempo, né, com essa questão de, né, qual é o lugar do objeto, né? Qual é o lugar, como é que eu posso me pensar? Esse objeto ele vai ser invasivo e, ao mesmo tempo, me proteger pela invasividade, ou ele não vai me proteger, mas vai me deixar em risco? Então, tinha um paradoxo ali, já no primeiro momento, com ele que se colocou. A outra cena também de análise de crianças é uma menininha que tem enfim, que a relação dela com a mãe também é permeada por uma mãe que a leva em médicos a todo momento para achar algum problema, enfim, nela, desde dor de barriga, dor de cabeça, tem que fazer tomografia porque deve ter um tumor no cérebro, uma criança de 7 anos, e que ela, então, ela entra na minha sala, o que ela tem feito ultimamente ela se coloca embaixo da minha mesa, eu vou passando os papéis, os elementos lá, papel, lápis para ela, e ela fica embaixo da mesa desenhando, e eu fico em cima. E ela fala para mim, você pode fazer o que você quiser. Eu falo, tá bom. E quando você terminar, você me avisa. Então, também, né, duas cenas no sentido de colocar o analista, né, numa posição de, ao mesmo tempo, observar, né, mas, ao mesmo tempo, por que é um testemunho? Porque o que o Green vai trazer, e aí vai trazer a partir de um caso do Winnicott, é de um analista que permite que essa situação se dê, né, que alguma associatividade aconteça, por isso que ele vai dizer que o brincar é um produto da associatividade, mas eu acho da associação livre, eu penso mais de uma associação também dentro do movimento da sensorialidade, onde o analista ele vai poder, né, isso espelhar para o analisando algo, né, dessas partes que aparecem, e esse espelhamento como observador e como testemunho permitem, então, que alguma parte, não tudo, possa ser de alguma maneira apropriada e integrada. Então, essa ideia, né, de uma tridimensionalidade, né, há uma observação, porque quando o Winnicott fala com a mãe da criança, né, tem vários casos clínicos em que ele conversa com a mãe da criança enquanto a criança brinca. Então, essa experiência também dessa triangulação, onde tem algo que se dá, né, que permeia a cena, mas onde não há essa relação dessa presença excessiva do objeto. Então, essa experiência, né, de um brincar ao mesmo tempo que aponta para o não brincar, ou, né, de uma passividade ativa do analista nessa clínica dos primórdios, eu acho que traz para essa dimensão do brincar, né, essa possibilidade, de pensar, né, que se o trauma infantil pode ser pensado, como alguns autores dizem, como, né, a ameaça da não representação, que seria diferente do terror e do pesadelo, como se fosse um vácuo de representação, né, o analista com essa função de, através dessa permissão para que esse isolamento se dê, né, com essa possibilidade de instalar um interjogo que inicialmente seria um jogo autossensorial. E, assim, para acabar, né, pensar um pouco isso, eu pensei também num conceito que a Genevieve Hag vai trazer do Grotstein,
quando ele vai falar da função do objeto como objeto no plano de fundo. Eu acho que também traduz bem a função do analista nessa dimensão que eu estou querendo discutir com vocês. Que ele vai dizer que o Grotstein, então, ele vai propor, né, nesses primórdios da subjetivação, nessa questão mais arcaica, a função do objeto como plano de fundo, que diz que ele traz, que ele trabalha a partir da experiência dele com pacientes narcísicos e psicóticos que traziam para eles fantasias de estarem sem a coluna vertebral, de ficarem sem sustentação, e que alguns traziam sonhos de estar dirigindo um carro sentados no banco de trás, e aí uma ameaça, porque ao mesmo tempo que eles dirigiam, eles não conseguiam ver o que iria acontecer. E ele traz, então, essa ideia de que, nesses primórdios, que a função do objeto, né, a imagem seria de uma criança sentada nos joelhos do adulto, no colo do adulto, mas a criança, então, de frente, com o corpo, com as costas apoiadas no objeto, mas sem ainda uma relação face a face, sem uma relação de olhar para olhar. Então, que essa função do objeto no plano de fundo dá à criança, né, uma sensação de integração, podemos dizer, de uma ilusão narcísica, ao mesmo tempo em que permite que a criança não tenha uma experiência precoce da alteridade, do reconhecimento de um não-eu, da alteridade do objeto. Então, assim, o que eu queria, vou acabar agora, é justamente, né, da gente pensar nessa ideia, então, né, na situação analítica, de que nesses primórdios da subjetivação, né, que para que esses jogos, né, de presença e ausência, de pique-esconde, esses jogos mais típicos da infância se deem, e isso eu observo na clínica, é muito interessante, quando eles começam a aparecer, nessas crianças que eu estou trazendo, que eles aparecem depois, né, talvez de um primeiro tempo, onde a função do analista é muito mais uma função, né, freudianamente falando, de parexcitação da pulsão, né, russionamente falando, através de uma posição ativa, de ser um anteparo e de uma possibilidade de transformar o que é descarga em algum endereçamento, mas que é preciso, nessa experiência dessa relação ao objeto, o objet, né, como uma experiência de lugar, antes de ter esse reconhecimento de uma relação ao objeto. Eu acho que podia parar por aqui para a gente ter tempo, né, de conversar mais e discutir um pouquinho. Obrigada. Bueno, muchas gracias, Silvia. Me gustó mucho lo que trajiste porque me dio la impresión que dio más cuerpo y que cuando yo hablé fue medio abstracto, medio definición de términos un poco fundamentales, y lo que vos trajiste es un poco más de cuerpo, ¿no? a la temática de hoy. Bueno, estoy de acuerdo con Regina, no sé si entendí muchas nuances, ¿cómo se dice nuances? Nuances. Pero muchas ideas fuertes sí escuché. Bueno, primero, para subrayar para este tema, Geneviève Hague sacó un libro que se llama Le Moi Corporel. No solo es interés, o sea que todo un conjunto de, qué sé yo, 30, 40 artículos que ella escribió fueron publicados en una obra que se llama Le Moi Corporel. Digo eso porque podría ser parte de lo que se trabaja hoy, en que ella cuenta cómo hay un cuerpo, un yo cuerpo que se crea a partir de experiencias muy particulares, como la que vos señalaste de el objeto de Arrière-Plan. O objeto que está no plano de fundo, né? No plano de fondo, sí. Do Grotstein. Porque ella habla sobre diferentes aspectos de la formación del yo corporal. Segundo punto que me parece sumamente interesante y creativo
¿qué es lo que el analista permite que suceda? ¿Qué es la existencia mismo, la presencia del analista, estar ahí como analista? Incluso, como vos decís, observadora, alcanza para crear un juego que no existía antes. Me parece que es un punto sumamente interesante, muy creativo, muy original, en el sentido que va que el analista no es solamente un objeto de una transferencia del pasado, que la presencia en el presente del analista es creadora de una realidad psíquica nueva que no existió, como lo que vos decís, el juego que puede jugar el niño contigo es un juego al cual que no está repitiendo otro juego, que hay algo que se está creando porque estás ahí. Bueno, muchas gracias por tu ponencia, Silvia. Você trouxe uma questão muito importante, muito difícil mesmo, né? Porque não há uma resposta como construir alguma coisa em função de um vazio, né? Porque as experiências seriam talvez experiências, sei lá, sensoriais, e quem seriam esses objetos primordiais? Quer dizer, muitas questões a serem pensadas. Quando eu falei do vazio, eu falei até num sentido, né? Quando o Winnicott fala do medo do colapso, né, como coisas que aconteceram e não foram experimentadas, né? Eu acho que o casal Boteillard até vai retomar isso para falar que o trauma infantil seria dessa ordem, né? Como se houvesse uma falta de representação, como se a criança não se sentisse de alguma maneira representada pelo objeto, que é um pouco o que você está trazendo no seu caso, né? Assim, no caso desse paciente de 30 anos. Né? Eu acho que seria assim, a radicalidade da transferência como uma nova experiência, né? Como uma construção a partir, e estou falando isso, claro, é muito mais fácil conversar do que trabalhar, então não há uma resposta, é só uma fala só para a gente conversar, mas a única coisa que me vem é como realmente a radicalidade da construção no sentido, talvez, de trabalhar elementos muito, né, indícios, elementos da sensação, né, mas elementos que ficam muito, de alguma maneira, desconectados. Agora, eu lembrei nesse livrinho que o Green traz sobre o Winnicott, que ele conta um caso do Winnicott, de uma paciente do Winnicott que tinha uma experiência de estar sempre desconectada, ela tinha uma vivência de vazio, e que o Winnicott fazia uma sessão enorme com ela, de 1h30, porque para ver se alguma coisa acontecia, que era assim, uma experiência muito... Não sei nem se poderia ser de não integração, porque tem mais uma positividade na não integração, né? Mas uma experiência mesmo de desconexão, como se fosse uma coisa de muito desmantelamento, e que o Winnicott esperava muito, até que ela voltasse de alguma maneira, e aí, segundo o Green, ele então interpretava, eu não me lembro exatamente da interpretação, mas era uma interpretação no sentido de falar, né, como ela ficava morta por esse... Né, tomada por esse vazio, e como então ele estava podendo ali, de alguma maneira, testemunhar um pouco esse vazio que ela vivia, algo nesse sentido. E o que o Green vai trazer, então, é que esse espelhamento do Winnicott, primeiro esperando, né, observando, e ao mesmo tempo espelhando para ela o que ela estava sentindo, começa, de alguma maneira, a fazer algum sentido para que ela se apropriasse minimamente dessa sensação. Isso foi a minha associação livre ao seu caso, trazendo junto o caso do Winnicott. Mas eu acho que tem a ver com essa dimensão, né, do vazio, né, de um certo buraco psíquico, e como a gente pode tentar trabalhar com isso, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas tem uma pergunta que chegou de um colega de Porto Alegre, do Júlio Campos. Eu acho que é uma pergunta para vocês dois, que é a seguinte: a pergunta é da relação possível entre esse enigma e a resiliência. Eu vou dar mi ponto de vista
¿cómo puedo decir? Para mí, entiendo la resiliencia desde el punto de vista descriptivo, entiendo la resiliencia como algo que puede ser constitutivo, pero me doy cuenta que mi trabajo cotidiano no es una referencia con la cual yo trabajo. O sea que no es, yo entiendo, lo siento, lo puedo, me parece algo descriptivo, pero un poco desde lejos, y que se puede decir desde lejos si hay resiliencia. Cuando uno se acerca un poco más, la noção de resiliência se desarma um pouco, se desconstrui um pouco. Então, eu vou passar para uma outra pergunta da Mayra Maneshi, que diz a pergunta, que eu acho que é bem dirigida para vocês dois: o vazio não poderia ser preenchido a partir da experiência dos micromovimentos internos, a partir da sensorialidade já presente? Considerando o que vocês falaram sobre uma certa gramática sensorial, ou como uma, entre aspas, ela coloca, experiência sensorial suficientemente boa. Essa experiência sensorial suficientemente boa bastaria, acho que a pergunta é essa, para preencher esse vazio? Acho que a questão do vazio, talvez a dimensão da ausência, né? Quando a gente está falando sobre os primórdios da subjetivação e sobre o que você colocou como a gramática sensorial, que eu concordo, mas já traz justamente essa relação entre a criança e o objeto primordial. Então, na verdade, né, até trouxe o Grimm, mas poderia trazer o Winnicott ou algum outro autor, mas a questão é justamente a dimensão, né? Eu acho que aí tem toda, acho que o Grimm é um autor muito importante para isso, o Sion acho que também fala a partir até acho que do Grimm sobre isso, mas essa dimensão de se pensar na constituição da dimensão da ausência na presença do objeto, né? Então, é claro que falar no vazio como vazio fica muito complicado, né? Tudo bem que na clínica a gente vê as falhas que apontam para esse vazio, mas quando a gente está pensando na questão da constituição psíquica, o que eu, pelo menos, procurei trazer foi na dimensão de, né, a função de testemunho e de observação do analista como podendo investir positivamente a experiência e a dimensão de um aparecimento da dimensão da ausência, né, que o Grimm vai trazer quando ele traz a estrutura enquadrante para depois trabalhar o trabalho do negativo, e quando o Roussillon, numa crítica a uma certa dimensão de uma clínica psicanalista que só traz a dimensão da falta, vai trabalhar essa questão de que para haja falta é preciso que o objeto, né, que a simbolização da falta do objeto seja simbolizado com ele, né? Ou até toda essa dimensão da ideia que o Ferenczi vai trazer, né, da introjeção, como sendo introjeção das experiências mediados pela função do objeto. Então, a dimensão, né, da ausência, ela pode ter uma dimensão positiva não de preenchimento, mas de um investimento que permita simbolizações e representações. E eu acho que nesse sentido que toda a associatividade sensorial, do qual o Alberto também fala, e fala muito bem, traz conceitos muito importantes, fala justamente dessas articulações, né, sutis, mas fundamentais, para que haja um investimento e um reconhecimento de uma ausência que não seja a dimensão de vazio, ou, como diz a Genevieve Reich, que não seja, né, essa ameaça de cair no buraco negro. Ela vai falar muito da experiência das crianças muito graves. Então, eu queria deixar o Alberto também falar um pouquinho sobre isso. Me parece muy interesante. No, porque es, bueno, es otro punto.
pienso, no, lo que me molesta es que haya la palabra remplir. ¿Cómo es? Preencher. Preencher. Pienso que la vocación del vacío es quedarse vacío. Y que es importante y que es algo existencial, que la vocación, que hay un, y que el vacío en la existencia, que no somos todos, que está la muerte, que tenemos buracos en la vida, o sea que el vacío es algo existencial y que no sé si la palabra remplir es la más correcta. Y es diferente con ausencia, porque ausencia es que hubo presencia, que hubo una existencia, que algo que estuvo ahí y que de repente está ausente, y que cómo trabajamos con esa ausencia, qué es lo que produce, qué es lo que provoca, bueno, toda la problemática de duelo. O sea, eso para decir en qué para mí es diferente vacío y ausencia. No sé. Nessa sequência do vazio e da ausência, com certeza, eu acho que, como a Silvia colocou, né, e o Roussillon diz isso muito bem, a ausência pressupõe presença, né? Se não há a possibilidade de ausência sem ter havido presença. Mas eu estava pensando, aqui mais para o Alberto, se a Silvia se referiu 2 vezes ao seu conceito de, né, de sensorialidade, de identidade sensorial, e a gente sabe o que é, mas ninguém sabe. Então, talvez você pudesse nos falar sobre identidade sensorial. E a outra coisa que eu perguntaria em relação ao vazio, entrando nessa conversa de vocês, é se o vazio não pode ser rempli, não pode ser preenchido, mas pode ser contornado, e se o movimento do bebê, o movimento teria uma função de dar um contorno a esse vazio. Se dá para pensar dessa forma. Me preguntás sobre identidad sensorial. El problema es que yo en un momento pensé que era yo el que lo pensaba, pero en realidad no es así. Después, no, la idea de identidad sensorial es la idea cuál es el sentido subjetivo en un bebé y qué es lo que existe para el bebé. Y que para el bebé lo que lo identifica son las sensaciones, y que pienso que el bebé vive en un mundo de sensaciones. Y que esas sensaciones son lo que comienzan a diferenciarlo de los otros. Ahora, cuando yo digo eso de una manera muy resumida, habría que desarrollar un poco más. Cuando yo digo eso es porque esa idea aparece en Freud en el malestar en la cultura, cuando él habla de qué es lo que diferencia uno a los otros, y que dice que lo que nos diferencia uno a los otros, lo que nos da una identidad, es justamente esa experiencia sensorial. Eso aparece en Freud. Aparece también en Margaret Mahler, sobre la realidad psicofisiológica personal, que nos diferencia, lo que sentimos nos diferencia de los otros, y que lo que crea la subjetividad de cada uno, y que esa subjetividad de cada uno se crea a partir de esas experiencias sensoriales. Eso es lo que yo en un momento llamé identidad sensorial. Tem uma outra pergunta que é a relação do movimento com o vazio. Se a gente pode... Eso me parece muy bien. Eso me parece buena idea. Que el movimiento no reconstruye el vacío, lo dibuja el vacío. Yo pienso siempre en una novela de un escritor francés que se llama Georges Perec. La novela se llama La desaparición, la disparición, yo lo digo en francés. Y es una novela en la cual
no aparece la letra E, que toda la novela está escrita con palabras en que la palabra E no existe, él desapareció. O sea que cuando vos decís el movimiento que dibuja el vacío, es que toda esa novela está hecha para hacer aparecer la desaparición. Es así como yo entiendo tu propuesta, que el movimiento dibuja, sí, dibuja vacíos, dá contornos al vacío. Eu vou transmitir uma pergunta da Beatriz Mano, que é mais que é para o Alberto também, porque ela pede para, se você puder esclarecer um pouco melhor o momento em que você falou sobre a relação entre o corpo, que cria o movimento, que cria a forma, e que a forma faz desaparecer o corpo. O corpo, a pergunta da Beatriz é: o corpo não permanece na forma? Lo que me parece claro que el movimiento crea tiempo, crea temporalidad. El movimiento, la importancia del movimiento es porque crea una duración, algo que se produce en el tiempo. Forzosamente hay una figura que se dibuja y el cuerpo desaparece, el cuerpo está en segundo plano respecto a la figura que se puede hacer. Por ejemplo, para mí siempre fue un problema bailar samba. Es muy difícil bailar samba. Y alguien me dijo, el paso de bailar samba es como aplastar cucarachas. ¿No? Não sei se todo mundo entendeu, matar baratas, né? Sí. Pisar nas baratas, né? Hay que ir rápido para matar baratas. En el momento que aparece esa imagen, el cuerpo desaparece. No sé si me explico. O sea que aparece una nueva imagen simbólica en la cual el cuerpo es secundario. Aparecen las cucarachas, aparece estar pisando cucarachas. No sé si me explico. O sea que el cuerpo se desmaterializa. Hay una otra escena con todo lo que puede significar de fobias o lo que puede significar para cada uno la cucaracha. Pero en todo caso lo que desaparece es la importancia del cuerpo, ¿no? Yo trabajo mucho con psicomotricistas y los psicomotricistas están formados para trabajar el gesto, la gestualidad. No todos, digamos, es parte de la formación. Y parte del trabajo que pueden hacer conmigo, parte, no todo, pero en todo caso parte, es justamente darle a esos gestos, para que no sean tan gestos aprendidos, una dimensión psíquica que no es la motricidad misma, que no es el músculo, que no es el cuerpo, que es una figura psíquica que se forma. No sé si me explico. Es en ese sentido que yo digo que el cuerpo es indispensable, sin el cuerpo todo eso no existiría, que el cuerpo da el apoyo y al mismo tiempo el cuerpo desaparece o pasa a un segundo plano y que hay otra figura que viene a simbolizar. Bueno, es un poco esa la idea. Otra más. Hay en YouTube se puede encontrar la obra de alguien que se llama Maclaren. Maclaren, no sé, quizá podría buscarlo, y que se llama Le Pas de Deux. No sé cómo se traduce el Pas de Deux de danza. Es cuando hay un dúo, o Pas de Deux, de Maclaren. Él es cineasta y
lo que él muestra deconstruye el movimiento, deshace el movimiento. O sea, uno ve el movimiento de un cuerpo que va de un lugar al otro, y en el video que él propone va mostrando todos los pasos y reconstruye el movimiento. O sea que el movimiento pasó y fue pasando por posiciones intermediarias. Bueno, pero yo tengo la impresión de estar hablando rápido, habría que ver la película para poder analizarlo juntos y poder entender el sentido. O nome é Pas de Deux? É o nome da película? É. Bom, eu vou transmitir uma outra pergunta. Ainda assim, o Alberto falou do trabalho com psicomotricistas, e eu acho que suscitou a curiosidade de muita gente, e a Bia Pinheiro pergunta, não sei se você poderá ainda, nós não temos muito tempo, né, falar do seu trabalho com psicomotricistas. No, es un trabajo de, lo que se puede decir de supervisión, o sea que yo aprendo mucho con los psicomotricistas porque estuve buscando McLaren y entró. Digamos, es un trabajo de supervisión. Yo pienso que yo trato de sensibilizar a esos psicomotricistas sobre el trabajo de lo que es la transferencia, sobre lo que se produce cuando un niño llega a trabajar en una sesión, a dar una especie de alargar el horizonte y que no sea solo el gesto motor, y que pensar que en un gesto motor hay toda una historia psíquica que se juega al mismo tiempo. Bueno, es un trabajo de supervisión, o sea, al principio es que los psicomotricistas cuentan sesiones, consultas con niños y las analizamos juntos con el material. Yo por mi lado y ellos con los que están entendiendo. Es un grupo de 5 personas, o sea que es un trabajo también en grupo, es un trabajo de lo que los psicomotricistas pueden aportar, lo que yo puedo aportar y cómo podemos pensar juntos ese trabajo, según la formación de los psicomotricistas y según mi formación, ¿no? Digamos, para mí es un trabajo de supervisión como se puede hacer con otros terapeutas, sabiendo que la clínica y la práctica de los psicomotricistas no es siempre una práctica de psicoterapia. Es terapéutico, pero no siempre psicoterapia. Sí, por eso, para mí es importante que haya grupos y que me digan los psicomotricistas hasta qué punto concierne el punto de vista psicoanalítico y hasta qué punto concierne la clínica de psicomotricista. Yo aprendo mucho porque me lleva a tener que pensar esas experiencias corporales que los psicoanalistas no están siempre sensibilizados a eso, ¿no? Está chegando perto do final. Ainda que eu tinha uma opção de coisas para perguntar, assim, as outras também, mas para perguntar para a Sílvia sobre a função de testemunho, sobre, né, o estar ali, assistir a cena e não poder atuar. Eu acho que tem tantas questões que ficaram, né, dessa questão do movimento, da forma, da simbolização, da vontade de combinar outro dia e outra hora para a gente seguir conversando, né? Mas tem um limite aqui de realidade. Aliás, para o Alberto, o tempo já... Nós estamos às 6h, lá aí você está muito mais tarde, né? Em Aix-en-Provence, tudo bem? Mas acho que chega um momento em que a gente precisa encerrar, pensando talvez em seguir essa nossa conversa de alguma outra maneira, ou por escrito, ou outro dia, enfim. Já que foi possível uma vez, pode ser possível outras vezes, né? Tem questões, então, que serão transmitidas para vocês depois, tá bom? E agradecendo muito, muito, muito a Sílvia e ao Alberto, sim, foram muitas ideias muito, muito brilhantes, né? As apresentações de vocês, as conexões que vocês nos propuseram, né? A pensar e a repensar. Já tem gente dizendo aqui que seria ótimo a gente fazer outro encontro assim. É o que eu falei, pronto, já tem gente aqui falando que sim. Mas
Bom, a gente vai ter que se despedir, mas dizendo até breve, né? E, de novo, muito, muito obrigada por vocês terem estado conosco, né? Eu acho que a gente pode tirar os nossos silêncios dos microfones para aplaudi-los, né? Obrigada. Até breve, gente. Então tá. Até breve, Obrigada. maravilhoso. Obrigada. Obrigada.